Prosseguindo nos conceitos de eletromagnetismo, vamos ver a aplicação de um exercício, campo magnético gerado por condutor retilíneo. Então vamos ao exemplo. Então eu tenho um condutor retilíneo percorrido por uma corrente I nesse sentido indicado, tá certo? Eu tenho a corrente que passa nesse condutor retilíneo vale 2 amperes, o raio, este raio R, vale 10 centímetros. Ele quer saber determinar item A, intensidade do campo magnético, e item B, determinar então a direção e o sentido deste campo magnético. Tá ok? Então vamos começar inicialmente pelos módulos do vetor campo magnético. Módulo significa o tamanho, né? Qual a intensidade dele. Então eu tenho dois pontos lá, ponto P1 e ponto P2. Vamos voltar à figura para vocês verem. Então, como eu disse aos senhores, é a regra da mão direita, em que este é o sentido da corrente e este é o sentido do campo magnético. Se vocês perceberem na figura, olha o sentido do campo magnético. Vamos fazer uma simulação aqui. Seria esse o sentido da corrente? Então, veja bem, olha o que o campo magnético faz. Está vendo? Meus 4 dedos indicam o sentido. É exatamente isso que vai ocorrer com o campo magnético ao redor deste condutor retilíneo percorrido por essa corrente nesse sentido, que é indicado por este dedo. Os 4 dedos me indicam o sentido do campo magnético. Voltando ao desenho, a figura, então, por este fato, então, o campo magnético vai estar no ponto P1, saindo do plano da página, e no ponto P2, entrando no plano da página, tá certo? É o mesmo campo magnético, tá certo? Então, qual seria, então, o seu módulo? Por isso que está módulo do campo magnético no ponto P1 é igual ao módulo do campo magnético no ponto P2, que é o mesmo campo magnético, tá certo? Seria o 4 π vezes 10 a menos 7, que é aquela permeabilidade magnética, vezes o valor da corrente, que é 2 amperes, dividido por 2π vezes o valor do raio. Só que o raio foi dado em centímetros. Como eu estou no Sistema Internacional de Unidades, eu vou passar esse raio para metro, então dá 0,1. Então, nós temos algumas simplificações, tá certo? Esse 10 a menos 1 está no denominador, vai para o numerador com o sinal do expoente invertido, tá ok? Realizando esta conta, então, o campo magnético no ponto P1, que é, claro, que é igual ao campo magnético no ponto P2, que é o mesmo campo magnético, o módulo desse vetor campo magnético vale 4 vezes 10 a menos 6 Tesla, tá ok? E também ele pede a direção de B em P1 e P2. Então, o que seria? A direção é perpendicular ao plano da página, tá certo? Então, tanto faz em P1 ou P2, aqui o campo entrando na página ou saindo, esse que é o mesmo campo magnético, é claro, aqui, tanto aqui como aqui, eles são perpendiculares ao plano dessa página, tá certo? A direção é perpendicular, certo? Então, voltando aqui. Então, a direção do campo magnético nos pontos P1 e P2 seria o quê? Perpendicular ao plano da página, tá certo? E o sentido do campo magnético em P1, qual seria o sentido? Saindo do plano da página, e o sentido do campo magnético no ponto P2, entrando no plano da página, tá certo? A direção é única em P1 e P2, que seria perpendicular ao plano da página, tá? E o sentido? Em um ponto está entrando no plano da página, e no outro ponto está saindo do plano da página, tá ok? Na próxima aula nós vamos ver o conceito de outra fonte de campo magnético, que seria a espira, ok? Então até o próximo encontro.